Fala, cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Fala galera, aqui é o Panda e hoje eu quero saber se existe o Avada Kedavra da vida real. O Koyama tá querendo cancelar o CPF de quem aí, meu amigo? Que é isso, cara? Sou Juju Couto e bruxaria da vida real se vê por aqui. Eu sou Cristiano Aro, bruxo, e eu diria que magia é real e a maior magia que existe é conhecer a si mesmo. Ah, olha isso, que profundidade, rapaz. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Multiverso Cast, esse programa totalmente excelente e hoje um programa mágico. É ou não é, meu parceiro Koyama? Um programa especial. Isso aí. Estamos recebendo pessoas aqui hoje para falar sobre um tema mais do que especial, já que hoje é nosso especial de Halloween, Dia das Bruxas. Então nada mais do que justo do que trazer aqui a Juju e o Cristiano para falar sobre qual tema, senhor Koyama, que está fazendo às vezes de nosso amigo careca ausente no programa de hoje. É sobre bruxaria da vida real. E coisa boa! Hoje, Padre Rafael, meu amigo aqui, inclusive meu pároco, ele vai ficar muito feliz comigo. Ai, cara, mas muito bacana. Ju, você já é conhecida aqui da galera de Multiverso Cast, todo mundo já sabe de você, já fez participações por aqui, já esteve na leva antiga, na leva nova. Na leva nova. Super de casa, mas se apresenta pra galera, fala de você, fala do trabalho que você faz também com a sua outra página, que eu sei que você tem os seus assuntos místicos, seu trabalho místico. Então conta um pouquinho pra galera aqui também sobre quem é você, o que você faz. Depois o Cris também se apresenta aqui, fala um pouquinho sobre esse trajeto dele. E aí a gente entra na conversa. Beleza, então, além de RPGista e nerd de carteirinha, né, que fez as participações aí com o pessoal, o meu lado bruxo, né, que devia ser o meu lado civil, mas não paga conta, felizmente, eu estudo e pratico bruxaria aí, um pouco mais de 25 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Eu não considero muito quando eu comecei a ler, né? Porque 15, 16 anos, você é interessado, mas você só faz bosta. E geralmente tá errado o que você tá fazendo, né? Então você vai aprendendo. Então eu tenho lá no Instagram Serendipity Empório Celta, que é a minha vertente bruxa, né? Eu sou focada mais dentro dos estudos da cultura celta, mas gosto de estudar aí de tudo um pouco, né? O Caião falou brincando lá de cancelar o CPF. Já estudei algumas coisas, né? Como vertentes da bruxaria, que é a goésia, você tem a parte do voodoo, eu estudo hoje Jurema, e por que eu falei do cancelar o CPF? Quando o pessoal fala de voodoo, todo mundo lembra, né, do bonequinho lá que você vai alfinetando, né? E aí, eu pensei em abrir falando assim, e eu gosto de brincar de boneca, mas o povo não entende nada. Mas é que dentro da vertente mágica, né, quando a gente brinca que fala que vai brincar de boneca, é que você vai fazer um voodoozinho aí para cancelar o CPF. Ou, né, aí, ó. Não só brinca, dar o justo retorno. Não brinca Só dar o justo não. retorno. Não brinca. Não, tô brincando. Como dizia meu amigo Pica-Pau, voodoo é pra Jacu. Não brinca com isso, não. Não faz isso, não, por favor, hein? Você já pegou aquela figurinha que é o jacaré batendo tambor? Batendo tamborzinho, que tá escrito em cima, vou deixar acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Tem uma versão dessa figurinha que tá escrito Oremos, né? Oremos, e o tamborzinho batendo. Ó, esse negócio de tambor aí, entendeu? Eu vou falar pra vocês. Se funcionasse mesmo, o Campeonato Baiano não tinha campeão. Era só empate todo ano. Brincadeira. Depende. Mas só para aliviar aqui a coisa. Mas todo mundo fala, isso é uma coisa que eu quero falar. Todo mundo pensa, né, no voodoo como uma coisa do malefício, né? Uhum. E, na verdade, o que a gente chama de voodoo é lógico que é uma palavra errada, né? Como é que fala? Pejorativo? Uma dessignificação, né? Lá no Haiti, eles consideram pejorativo quando a gente fala nesses termos, né? No Haiti, né, onde tem New Orleans, que tem bastante essa cultura. Mas ele não é
só para isso, né? As Spirit Dolls, na verdade, o nome desses bonecos são Spirit Dolls, então bonecas de espírito, né? Uhum. Você pode imbuir, inclusive, benesses, emanações de cura para aquela Legal. pessoa, né? A Gostei ideia é mais você- dessa parte aí, gostei mais. Exato. Mas, na verdade, ela surge como isso. A questão do voodoo, né, é que a humanidade tende a gostar mais do hack and slash, né, do satanismo. A galera quer fazer é o mal. A galera Ah, quer sim. ver é o mal. Acabou se propagando isso, mas, na verdade, o início, né, o que você conhece de Spirit Dolls, o início é muito mais a representação de se ter alguém para fazer uma magia no boneco, né, que antes era mais de argila. É muito mais para você curar, mandar benesses, principalmente quando você não estava perto da pessoa, entendeu? Aham. E aí você emana isso com ervas, enfim, chamando divindades e etc. Aí vai de cada vertente como trabalha, que a gente fala voodoo, mas essa questão da Spirit Dolls, nossa, tem várias vertentes. É que a gente ficou preso no ideário popular do bonequinho. Do bonequinho do entendeu? espetar lá e fazer mal. Bonequinho com espetadinho. Espeta na bunda e a pessoa sente na rua e fala, ai, ai, tá ligado? É igual. Né? Vai É, pulando, cara, é né? que a gente aprendeu com a cultura pop, né? Com a cultura Sim, do cultura relaxo. pop, é. Tá. Mais show. O pessoal também brinca, né? Fala assim, ó, eu não sei quem tá com o meu boneco de voodoo, mas faz uma massagem nas Se costas. quem tiver com o meu, por favor, põe na geladeira, porque tá um calor desgraçado. Eu tô precisando ficar mais fresquinho, tá ligado? Muito bem. Cris, se apresenta, cara. Fala pra gente quem é você, o que você faz, qual que é a tua área aí, né? Beleza. Bom, eu sou Cristiano Aro, né? Na verdade, assim, eu me considero um discípulo até da Juju, né? Porque eu conheci a Juju, inclusive no começo do meu rolê, né? Mas aí, hoje, eu sou da comunicação, na verdade, né? Eu trabalhei 20 anos na área de comunicação, com direção, roteiro, locução, produção, enfim. Mas durante a pandemia eu fiz uma transição de carreira, aí a pandemia foi terrível, mas para mim foi muito bom. E hoje eu sou bruxo de ofício mesmo, assim, eu sou bruxo de filosofia de vida, de forma de ver o mundo, e sou bruxo de ofício, eu vivo só disso hoje. Eu trabalho com leitura de cartas, trabalho com algumas terapias holísticas, por mais que eu não goste desse nome, mas é o que o pessoal conhece, né? Trabalho com vários cursos de magia, rituais online, a parte de feitiçaria também, velas vestidas, feitiçaria. E sou um artesão ritualístico também, eu trabalho fabricando instrumentos ritualísticos. Nunca podia imaginar que tivesse tanta demanda para isso no mundo. Caramba, cara. Caraca, também não. De instrumentos ritualísticos, né? Mas você sabe que... Não, termina, Cris, perdão. Não, e é isso, eu sou ex-pastor, né? Fui pastor durante 10 anos. Agora a gente tem um plot twist aqui, entendeu? Agora a gente tem um plot Eu twist. tinha certeza que você... O cara saiu do extremo do pastor pro bruxo, Foi, irmão. pro bruxo. Aí é- Porque normalmente a gente vê o contrário. Ao contrário, né? é. Encontrei Não, Jesus e... Eu ia tipo, falar, puta. geralmente o caminho que a galera faz é chegar na igreja e falar: eu era bruxo, fazia magias e tal, e agora eu estou aqui porque Jesus me salvou. Agora eu quero entender aonde deu errado com Jesus pra você Nossa, sair da igreja e ir pra bruxaria, entendeu? Eu fui salvo da igreja, né? Com a graça dos deuses, eu fui salvo da igreja. Bom, enfim, eu acho esse tema muito legal, porque por mais que seja descontraído, tal, Halloween, festa, né? Mas para Sim. nós, bruxos, toda janela, né? Principalmente nessa época do ano, é muito interessante, porque você mesmo falou, né? O que a gente conhece, o que o pessoal conhece disso, de bruxaria e tudo mais, vem pela cultura pop. Sim, sim. Mas a cultura pop, ela é toda calçada, né? Numa visão de mundo, e numa literatura e numa filosofia que tinha como objetivo botar as bruxas como o mal, né? Hoje está tendo um retorno disso. Hoje a maioria das séries que você vê, tudo a bruxa tem um resgate na imagem aí da bruxaria, né? Nem sempre é maléfica, né? Exatamente, tem um resgate na imagem da bruxaria, mas ainda assim é tudo muito pequeno perto do que é plantado a nosso respeito, né? Então toda janela onde a gente pode falar sobre bruxaria da vida real, principalmente nessa época de Halloween, para vocês é Halloween, para mim é Samhain, né? Tem outro nome. Sim.
é muito legal, assim, muito, muito importante, né, Juju? Super, super, Legal. super importante. Sim, e até, né, que você falou do Samhain, né? Tem uma sonoridade parecida com Halloween, né? Mas Samhain, na verdade, significa Noite das Almas, né? Que em inglês, né, saindo do gaélico, né? O Samhain é do gaélico, ali da região da Irlanda. E aí sai para a anglicanização do nome, e aí fica All Hallow Eves, né? A noite de todas as almas, a véspera, né? E aí, Halloween. É, Né? acabou. Então você vai puxando aí. Só Puxando, vão né? puxando o nomezinho pra facilitar, né? Eu ia Pra até puxar uma pergunta aí nessa questão do Halloween. Quais os rituais, né? Porque como é uma data especial para vocês, existem rituais especiais para vocês nessas Sim. datas? Como é que Existe. funciona essa data para vocês, né? Porque eu sei que é muito especial. Peraí, então quer dizer que assim, o Halloween é tipo, pra vocês é uma data séria também, não é só essa coisa da cultura Sim. pop. Não, não, não. Legal. Aliás, assim, se alguma colega bruxa me convida para ir para um Halloween, eu, chato do jeito que eu sou, eu não vou. Porque para mim Halloween virou uma festa coletiva, divertida, tudo bem, tem seu valor, é legal, mas não é nem de perto o que significa pra gente, né? Eu fiz uma live esses dias falando sobre isso, né? As bruxas todas costumam falar assim, outubro, mês das bruxas, não sei o que. Eu falo assim, olha, gente, outubro não é mês das bruxas porcaria nenhuma. Outubro é mês da ancestralidade, né? Para nós, se a gente for ser, assim, rigoroso mesmo, né? É a virada do ano, né? A nossa virada do ano, de É verdade, agora. é agora, 31 de outubro, não é o calendário gregoriano. Uhum. Eu vou fazer só um parênteses, que assim, para explicar uma coisinha, tá? Dentro das vertentes bruxas, a gente vai ter um pessoal, vai ter mais gente nesse rolê, mas eu vou falar as duas principais divisões, que é o pessoal que roda pelo norte, que é o pessoal que roda pelo sul, e tem três então, né? E o pessoal que roda misto. O que significa isso? Nós pautamos os nossos rituais de forma sazonal, e essa sazonalidade, ela acompanha a girada da roda do ano, que são a troca das estações, tá? Então, por exemplo, o Cris, agora para ele é Samhain. Para mim, na verdade, é Beltane, porque ele roda por um hemisfério e eu rodo pelo outro. Ele roda seguindo o hemisfério norte, a sazonalidade do hemisfério... Não, você é mista, né? Eu rodo pela mista, Pela mista, tá? A mista, ela vai intercalar os grandes rituais, né? Porque nós temos 8 ao total, 4 grandes rituais, 4 pequenos rituais, que a gente chama de celebrações, tá? E aí os 4 grandes, como ele tá rodando pela mista, o Cris, então, agora que Samhain é um dos grandes rituais, tá rodando pelo norte. Eu rodo integral pela roda sul, porque lá atrás, né, eu tenho mais tempo de bruxaria que o Cris, né? Porque eu tive contato... Gente, eu tive contato com isso com meus 13 anos, entendeu? Caraca. E aí... Começou cedo. É. Para desespero eterno da família, né? Eu com 13 eu virei crente, com 13. Aí, ó. Então, pois é. O Cris E aí- virou muito a chavinha, gente. É uma Já virou transição muito a muito chavinha. braba, velho. E aí eu já tive a experiência de rodar pelo norte, rodar pelo sul, rodar mista, e hoje eu falo, não, eu me encontro na roda sul. Por que eu fiz todo esse aparato de explicação? Porque, para mim, outubro é festa. Eu entro na questão da bruxa mesmo por causa do Halloween. Eu adoro Halloween, eu estou ajudando a montar Halloween nas 2 escolas que eu dou aula, porque eu gosto mais do Halloween do que do Natal. Para mim, o Halloween, é o meu Natal, entendeu? Faz sentido, até nesse sentido de ser virada do ano para nós, né? Assim, Halloween como Natal. Exato. Porque, para mim, agora, eu estou celebrando o Beltane, que é o ápice do verão, né? Que é a parte do momento das coisas ficarem quentes, da fartura, do chururô, entendeu? Que tem a ver com essa visão da bruxaria, o ápice do verão, né? Eu celebrei meu Samhain em maio, é aquele frio do cão, maio para junho, né? E aí eu celebrei ali. Então eu vejo o Halloween mesmo, mas eu também trabalho ancestralidade, porque
Eu falo que a egrégora, a energia do Halloween e do Samhain, eu acho que ela é tão forte que Muito. mesmo quem andando, mesmo quem não conhece, sente, mesmo quem não acredita, sente, mesmo quem não segue, acredita, mas tem medo, né? Segue, ajuda, né? Essa energia. Então, eu digo que ela é uma data muito louca por conta disso, né? Porque dentro da comunidade bruxa você tem exatamente isso. A galera que roda pelo sul tá aqui pulando Halloween malucamente, mas que carnaval, né? E aí, como o Cris que roda pelo norte, que tá sentindo a questão do Samhain, que é o início do inverno, que é a questão mais, como é que fala? Introspecta. Tá mais quietinho, tá mais no cantinho. E eu acho que é muito louco, porque, assim, a gente fala que sempre tem a ver também com os nossos ritmos, né? E aí me caiu uma ficha, Cris. É o seu Samhain, e agora a gente tá na época mais quente do ano, que você odeia calor. Sim, então, exatamente. Assim, isso que a Juju falou dos 4 festivais maiores e 4 menores, tal, assim, desses 4 festivais menores, a gente fala de solstícios e equinócios. Tá? Então, essa movimentação da Terra ao redor do Sol, o que isso traz sobre os hemisférios, tá? São coisas que a gente celebra, e a gente celebra, na verdade, a forma como isso afeta o lugar onde você vive, como afeta você. Tá? Então, como eu rodo pela roda mista, solstícios e equinócios, eu rodo segundo o que está acontecendo aqui no hemisfério sul. Mas os festivais maiores, que são festivais antigos, de povos pagãos antigos, ligados à colheita, né, e as datas aí, eu rodo pela roda norte. Agora, acaba casando certinho para mim, por quê? Porque eu detesto calor, eu não suporto calor, e eu moro numa cidade que é um Saara, assim, é um clima do Saara. Então, assim, outubro agora, né, assim, agora dia 20, 21 de setembro, a gente entrou na primavera, né, aqui no hemisfério sul. Sim. Agora, 31 de outubro, né, não é um festival que está ligado às épocas do ano, mas seria o final do ano ali para os celtas, né? Porque eles dividiam o ano entre metade clara e metade escura. Metade clara, metade primavera-verão, escura, outono-inverno. Tá? Então agora, né, entrou o outono, eles se preparam para o inverno, que era uma época assim, ou você fica trancado em casa ou você morre, né? Sim, é época de ficar quieto, né? E é o que acontece comigo no verão. Exatamente o que acontece comigo agora. Agora de setembro até fevereiro, eu não tenho ânimo de viver, assim. Eu passo muito mal, eu trabalho em casa, eu passo o dia inteiro de bermuda, sem camisa, não tem dignidade nem para se vestir. Para quem é bruxo é um horror, porque você tá o tempo todo com vela e incenso aceso, com ventilador ou ar-condicionado na tua cara. Então a vela chora, o incenso dispersa. Enfim, é o meu inverno realmente, né? Mas você... e vocês perguntaram se tem algum ritual específico, né? É verdade. Isso. Assim, ó, então, aí as bruxas falam que outubro é mês das bruxas, né? Por conta do Halloween. Mas, na verdade, a egrégora que a gente tem nessa época é uma egrégora de morte, né? Pode ver que você tem 31 de outubro, que é o Halloween. Dia 1º de novembro, Dia dos Muertos. Finados. E dia 2, Finados. Isso não é por acaso, a egrégora é a mesma, tá? Essa visão que os celtas tinham lá de trás do ano tá terminando em 31 de outubro, porque começava a metade escura, eles acreditavam que os véus entre os vivos e os mortos nessa noite estavam mais tênues. Suspensos. E os mortos podiam nos visitar, podiam vir até nós. Legal. Tá? Então, essa mística da lanterna de Jack, como é que é a gostosura, a travessura, das fantasias, tudo isso tem uma explicação pagã que vem lá de trás. Claro que a igreja tentou cooptar isso, transformando no Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. Pra mim, é Dia de Todos os Santos. Então, é dia de você ir no 1º. cemitério. Mas por que você vai no cemitério nessa data visitar os túmulos lá? No dia 1 e no dia 2, porque a origem disso é que nessa época do ano, os mortos estão mais perto de nós. Sim, então a igreja deu um jeito de cooptar isso, como fez com todas as datas que o pessoal conhece como importantes. Isso foi da Irlanda, foi para os Estados Unidos, virou Halloween, né? A forma como isso foi levado para a América aqui, entendeu? O pessoal ali da América Central juntou isso com alguns ritos pagãos que eles tinham também, surgiu o Dia de los Muertos. Eu falo assim, Juju, o pessoal me xinga, né? Mas eu falo assim, que os mexicanos, para mim,
para mim, os mexicanos nessa época estão muito mais perto do Sim. verdadeiro significado do Halloween do que as bruxas. O Dia de los Sim, Muertos, sim, né? sim. Porque as bruxas, é mês das bruxas, vamos fazer festa e tal. E para mim, é isso. Para mim, é um momento de ancestralidade, é um momento que os mortos estão mais perto da gente, né? Eu particularmente, isso é meu, né? É uma época em que, assim, se os mortos estão mais perto da gente, né? Quando eles vão, eles podem levar uma série de coisas que você quer que eles levem, que não estão te fazendo bem, que não estão te agradando. Então, para mim, especificamente, né? É uma época de celebrar, e isso tem um significado muito diferente para nós bruxos, né? Morte, né? É uma época de celebrar fim, encerramento, morte, mudança de ciclo, e honrar muito mais. Eu e a Juju, a gente faz isso o ano todo, né? Semanalmente e tal. Mas essa época é uma época muito, assim, mais intensa de honrar os ancestrais, né? Para mim é isso. Então agora, por exemplo, não vai dar para fazer dia 31, porque aí aqui junta meu marido, junta mais uma amiga nossa que é mãe de santo, que é minha aluna também, e a gente faz nossos sabás aqui, né? Nossos festivais. Mas a gente vai fazer domingo, vamos fazer um monte de comida, né? Faz aquela festa toda, honra os ancestrais, faz um altar para eles, serve primeiro para eles, depois para nós. Então é uma noite muito especial, né? Sim, e dentro disso, dos rituais, né, e cada coisa tem a sua especificação, quando você fala em rituais, né, a gente tem que lembrar que a gente está falando de diversas vertentes. Quando você fala de bruxaria na vida real, você não está falando de uma bruxaria, você tem assim, cara, tem tanta vertente bruxa quanto tem igreja Protestante pentecostal espalhada por aí. Protestante, 70 vertentes diferentes. Exatamente. Cara, tá o que nem, tá? A gente tem um pouquinho menos, talvez, mas o que acontece? Então, cada vertente vai celebrar de uma forma, tá? Você não tem uma forma padrão para todo mundo. O que é o comum em tudo, que é o que o Cris falou, é a reverência à ancestralidade, tá? É o chamamento dos mortos, no sentido de você entrar em contato com seus mortos, de você revê-los, de você senti-los. É o momento de deixar as coisas finalizarem, tá? E quando você está falando de Halloween, que é uma parte de Samhain, né? Na verdade, quando você está falando de Samhain, que é o que deu origem ao Halloween, que normalmente a gente acaba não falando, é um ponto que a gente está no ápice do inverno, né? E lá no hemisfério norte, por isso que faz mais sentido falar isso do ápice do inverno, você está tendo também o que a gente chama de caçada selvagem. E a caçada selvagem é para deixar levar embora tudo, né? Inclusive, assim, então a gente fala, tem uma pessoa que está meio moribunda, um bichinho, alguma coisa assim. Na época de Samhain, para quem é bruxo, meus amores, a gente fica assim, ó, que não passa nem o sinal do Wi-Fi, tá? Porque para a pessoa acabar encerrando o ciclo dela aqui e passar, é 2. Tá? Então, quando a gente fala de encerrar ciclo, é encerrar, inclusive, o nosso ciclo de vida aqui, tá? Quando a gente coloca essa questão do Samhain. Então, por isso que você tem essa coisa de estar celebrando, de estar falando com os mortos, porque de repente você tem alguém querido seu, um bichinho querido seu, que está perto do fim, você está perto de Samhain, você pede para que os seus antigos, os seus antepassados, levem ele para o melhor caminho, que carreguem ele, né, para o outro plano, certo? E aí, mas aqui aí depois a gente entra nisso, porque o que eles falou, né, de vários rituais. Então, assim, por exemplo, a lanterna de Jack, antigamente, o que eles faziam? Eles cavavam nabos e você fazia da onde a pessoa estava enterrada até a tua casa, que era para guiar os seus mortos para sua casa, né? As fantasias, elas vêm do costume que, assim, não é todo morto, não é todo falecido que é legalzinho, né? Que ele é gente boa. Você tem uns dia da putinha por aí. Mas, ó, né? se a pessoa já era um miserável na vida, o que te faz acreditar que ele vai ser melhor depois de morto, né, mano? Exatamente. E a gente tem esse conceito que tudo que está do outro mundo não são só os nossos antepassados. Então, são figuras que a gente chama de, entre muitas aspas, folclóricas, né? São os encantados, são as fairies, né? Que a gente fala que fada irlandesa não tem nada de sininho, as bichas estão tudo viradas no cacete, tem que tomar muito cuidado com elas, entendeu? Mas
Então você fazia máscaras para se proteger desses espíritos que não eram seus comuns, que não eram seus antepassados. Então tem toda explicação, é muita coisa. Então a festa de Halloween, as pessoas entendem como festa, eu entendo porque o Cris fica puto com a história do Halloween de chamar para festa, porque não é festa. Tudo aquilo que está acontecendo Tem ali, muito significado ele tem por trás, um histórico pagão, É, E a pra galera fala, vamos vocês. escavar abóbora. Você tá escavando abóbora para quem, criatura? Você tá chamando quem para tua casa? É que pra vocês é coisa séria, né? Eu falo, tipo assim, por exemplo, pelo meu lado. Tá, eu sou católico. O Natal, pra mim, e olha que eu vou abrir muitas aspas, porque eu sei que o Natal, a representação do dia 25, ela foi feita em cima do solstício de inverno, porque era uma forma de controlar uma crença que o povo já tinha, você trazendo ele pra um símbolo católico. Eu sei disso, né? Inclusive, eu falei sobre isso hoje. Eu falei sobre isso hoje, inclusive, com os meus catequizandos lá da Crisma. Eu falei pra eles sobre Natal. Então, assim, eu sei, mas pra mim, ver uma pessoa banalizar o significado do nascimento de Jesus no Natal, pra mim é uma coisa ruim, eu fico chateado, falo, pô, tá banalizando. E entendo que pra vocês, no caso do Crisma, como ele falou, banalizar o Halloween é tão ruim quanto, né? O que você tá falando, eu sentia quando eu era cristão. Assim, a pessoa, principalmente evangélico, dentro da igreja, o ano inteiro, o cara vem falar de Papai Noel no Natal, mano, vai se lascar. Eu sabe, até tipo, da vida com isso, entendeu? Não é o significado real da coisa, né, cara? Exatamente. Não é o consumo, então, não é o presente, não é né, o gasto desenfreado, o endividamento, não é isso, cara. Sim, entendo. O sentimento que eu tenho é exatamente esse, assim, entendeu? Mesmo porque, quando a gente começou aqui falando sobre uma visão errônea, né, que a cultura popular, o cinema, a literatura trouxe sobre as bruxas, né? E a gente gosta dessa coisa trevosa, né? A gente gosta dessa época de Halloween. Eu sempre gostei desde criança. Eu gosto da coisa trevosa, é ótimo. A gente gosta, né? Eu falo assim, que eu prefiro muito mais falar com gente morta do que falar com gente viva. Eu não gosto de socializar. Olha, eu prefiro continuar conversando com as pessoas vivas, tá bom? Prefiro também, nesse momento eu prefiro. Eu prefiro muito mais falar com gente morta. Não. Eu trabalho com bruxaria, né? Então, assim, eu lido com outro... Eu fico mais no outro plano do que nesse, eu costumo dizer. Do que nesse. Então a gente gosta dessa coisa trevosa, mas quando as bruxas, na minha opinião, tá? Quando as bruxas reforçam a questão do Halloween, na versão moderna, né, do Halloween, tá? Tem muita coisa que vai pra festa que reforça o estereótipo de que bruxa é ruim. Cara, e por quê? E aí é uma pergunta que eu entendo que existe um papel da igreja nisso e que existiu durante muito tempo. Mas por que sempre houve essa transcrição, né? Ou essa amostragem do ruim? Sempre foi ruim, né? Sempre a bruxa má, sempre o mago é do mal, é o cara que vai fazer o feitiço, isso é... Sempre alguém que é o contrário Cara, daquilo que então, crê, né? Não desculpa, ó, eu sei que você é católico, tá? Mas eu tenho que dizer uma coisa, não é que tem um papel da igreja, assim. Isso foi feito pela igreja. Não, eu sei, eu sei que tem o papel da igreja nisso. Tanto que a bruxaria, né? A bruxaria, no geral, como a Ju falou, são muitas vertentes. Mas a bruxaria, no geral, ela é uma coisa femiocentrada, né? É uma coisa muito mais voltada para a deusa do que para o deus, tá? E aí vem todo um trabalho de poder, de força feminina, tá? Uma coisa que o patriarcado sempre lutou muito para destruir. Sim. E não é à toa, tá? Vamos pensar assim, ó, na época do feudalismo, ali na época que a igreja e o Estado andavam juntos, Sim. tá? O cara, ele ia para a igreja e falava assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça, olha, porque você fez alguma coisa muito errada, você pecou, paga uma indulgência aqui, reza aí 3 Pai Nosso, você vai ficar bom. O cara sai da igreja, se embrenha lá, vai na casa de uma maluca que mora lá no meio do mato, solteira, e fala que ele tá com dor de cabeça. A maluca vai lá, macera 2, 3 ervas diferentes, manda ele tomar, a dor de cabeça dele passa. Essa mulher, ela atrapalha. Essa mulher, ela atrapalha a economia, porque o cara não paga mais indulgência. Sim. Essa mulher, ela tira o medo do cara do pecado. Sim. Essa mulher precisa morrer. Atrapalhando os negócios, Então, Ninguém, só um minutinho, Juju, só para acabar. Ninguém acreditava que elas adoravam o diabo. O diabo faz parte da mitologia cristã, não existe diabo na bruxaria. Mas para justificar o extermínio desse tipo de gente, era preciso dizer que elas adoravam o diabo. Fala, Juju, é isso. Não, então, eu vou trazer, que ele começou a falar, é coisa assim, né? Do ser humano que estuda
estudo, porque eu leio pra caramba, leio até bula de remédio, mas casado com o Tarcísio, não podia deixar de puxar a parte histórica, Sim. né? Então, assim, você tem uma... Como que você começa com isso? Além de tudo isso que o Cris já colocou, né? Se você for pegar princípio mesmo de bruxa, tá? Eu não vou lembrar a linhagem filológica toda, tá? Mas ela vem de um bicho que era muito parecido com uma coruja gigante, era um bicho esquisitíssimo, chamado Strix. Tanto é que Strix, né? Strega é uma forma de chamar as bruxas italianas, aliás, falar strega é bruxo em italiano, né? Mas você também, então vem do latim, por isso que eu falei que eu não ia lembrar certinho. Então, que é um bicho que pousa nas pessoas e suga, né, a energia deles, não é a alma, tá? A pessoa não morre, não, é a energia. Então, você vai ter o início tipo um da dementador, questão do né? bruxo. Quase um dementador. Aí, ó, Na verdade, verdade, um dementador. Boa associação. Porque ele suga a vitalidade, né? Não é interessante para esse bicho matar essa criatura, porque 2, 3 dias tá bom de novo, vou lá de novo, né? Tomar minha dosezinha de vitalidade. Vou lá pegar de novo. Né? Então, assim, a primeira palavra, é por isso que eu falei, eu não lembro como que você sai de Strix para bruxo mesmo, mas você vai tendo essa linhagem filológica. Uma outra abordagem que a gente tem que pensar, então você começa já a associar bruxo com esse bicho esquisito que rouba a vitalidade do povo, tá? Aí, o que rouba a vitalidade do homem? Você tá lá, né, no bem bom. Sim. De quem que é a culpa do bem bom? Da mulher, né? Da mulher. Então entra no que o Cris falou dessa demonização do feminino. Outra coisa o que acontece? Como que, né, você começa a engendrar essa coisa de culpar as mulheres, além dessa questão do exemplo que o Cris deu da erva. Vamos lá. De quem era a responsabilidade de cozinhar? Da mulher, lógico. Lá atrás, na Idade Média. Você acha que a comida era bonitinha, direitinho, limpinha, que nem é hoje? Ah, cara, isso aqui... A gente até conversou sobre isso um tempão atrás com o Tato, quando a gente falou sobre alimentação na Idade Média. A gente sabe que o negócio era... Exato, era cruel, o negócio era né? tenso. Era diferente. Só que aí, tá lá, coitada da única mulher da casa, tá? Cozinhando. Aí você tem lá um treco que cozinhou errado, ou um cogumelo que foi lá que você não sabia, e foi de arrasta 2, 3 homens. De quem que é a culpa? É isso aí. Entendeu? E aí, fora isso, tem a outra parte também, que é o seguinte: quem cuida dos doentes? A mulher. Né? Então, se você está cuidando de um doente, se você nunca chega perto de um doente, é lógico que você nunca vai ser acusado de matar um doente, porque você não cuidou dele, você não estava do lado dele. Ao contrário das mulheres que estavam constantemente do lado dos doentes. Então, começa a ter essas mortes, e aí, claro, você tem um pessoal que você já tem uma força muito grande dentro da igreja, a igreja precisa realmente zerar essas influências, e aí eles começam a fazer o 2 mais 2 da cabeça deles, entende? Então, você começa a ter essa associação da bruxa, né, com essas questões de malefícios que começam a acontecer, que na verdade não tem nada de malefício, é o ciclo da vida, né? As pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem. E nessa época eles não tinham muito discernimento também, eles não ficavam pesquisando como é que, ou por que aconteceu aquilo, por que não aconteceu, se foi culpa da pessoa, se não foi. Eles só assimilam aquilo, a coisa que aconteceu mal, aquilo que tá mais perto dela, né? E tudo que não tinha explicação era bruxaria, né, cara? Isso é real. Vamos pensar que até pouco tempo atrás, até pouco tempo não, mas antigamente eles achavam o quê? Que toda a responsabilidade por uma criança nascer saudável ou não, o sexo da criança e tal, era tudo culpa da mulher, né? Da mulher, exatamente. Né? E assim... Hoje a gente sabe que quem define o sexo é o homem. Exatamente. E aí a gente entra numa outra questão que acho que nem vem tanto ao caso, porque muda o foco e é muito complexa, né? Mas assim, a bruxa é uma figura que sempre foi de contracultura. Porque é uma mulher que não se encaixa, não se enquadra no que a sociedade está
prevendo, né, no que a religião está prevendo para uma mulher. Ela tem que crescer, ela tem que casar, ser recatada do lar. Bela, recatada e do lar, é isso aí. E muitas vezes são mulheres solteiras, sozinhas, independentes, que vivem diferente, não precisavam ter medo de se divorciar, porque elas tinham seus próprios ofícios, faziam as coisas do jeito delas. Então isso assusta, e tudo que assusta, né, principalmente quando a gente não consegue separar Estado de religião, tudo que assusta, né, tudo que é diferente daquilo que eu acredito, precisa ser banido. Simples assim, né? Precisa sumir. Eu acho, francamente, uma vez me perguntaram assim, Juju, por que a bruxa sempre é vista como uma mulher do nariz pontudo, com verruga no nariz, verde, tal. Eu digo assim, né? Tirando cultura pop e tudo mais, eu digo assim que a imagem da bruxa foi construída de acordo com aquilo que as bruxas causavam em quem criou essa imagem. E elas assustavam. Elas eram independentes. Elas eram diferentes das outras. Elas não eram domáveis como as outras mulheres. Elas eram monstros. Elas assustavam. Eram fora da curva, né? Exatamente. Então, para mim, o estereótipo da bruxa, ele revela o que essa organização, mulher, digamos assim, queria que se pensasse a respeito delas. Elas são monstruosas. Na verdade, isso é o que eu penso delas. Elas são monstruosas. Então, como é que eu vou pintar ela? Vou pintar ela assim. E muitas vezes é o contrário, né? Tem muito a ver com sensualidade, com independência, com ser dona do próprio corpo, com ser dona da própria sexualidade. Então, mais uma vez, né, aí até as mulheres têm que queimar essas outras mulheres, porque elas são muito mais soberanas, muito mais ameaçadoras para os maridos. As mulheres, inclusive naquela época, né, as muito bonitas que tentavam demais os maridos também eram bruxa também. Sim, até ser muito bonita era um problema. Nossa. Era um problema, Já viu aquele filme, acho que é o Salem mesmo, que elas começam uma a acusar a outra, né? Tem um outro filme, que é livro, na verdade, que é a Lady Escarlate, que explora bastante isso. A Lady Escarlate também é um filme, eu assisti também. É livro, mas também tem o filme, né? É um filme, Isso. E aí, né, e eu acho que assim, e aí o Halloween, ele tem tantos elementos modernos, e as bruxas, elas acabam assim, reforçando tudo bem. Eu entendo que é divertido, é lúdico, é legal, é um jeito da gente, porque assim, ó, de verdade, o pessoal, né, quando a gente vai pra Paranapiacaba, por exemplo, né, Juju? Paranapiacaba. Ah, não, pera aí, vocês vão pra Paranapiacaba por aquele negócio dos fantasmas do trem lá também? Não, a gente vai pra convenção. Ah, tá. A convenção de magos e bruxas. Que legal. Tipo, Paranapiacaba é tipo Hogwarts da galera aqui, é isso? Primeiro. É um point do point, entre aspas, né? De rituais de vocês, é alguma coisa mais assim, mais místico? Peraí. É um ponto mais místico? Tipo Posso assim? perguntar por que Paranapiacaba? Isso dá outro podcast, né, Juju? Isso dá outro podcast. Peraí, rapidinho, só abrindo off aqui então. Por quê? Paranapiacaba, eu sei que tem as brumas lá da cidade, que tem aquela névoa e tal. Sim. Tem um monte de história cabulosa lá, de casa assombrada, parquinho assombrado, Exato. trem fantasma. Meu irmão, o que não falta é história esquisita de Paranapiacaba. E aí eu pergunto... Meu amigo, tem uma história de Paranapiacaba que diz que o Jack Estripador morreu lá. Ah, claro, o Jack Estripador conseguiu fugir da Inglaterra e morrer aqui. Show. Não, mas tem mesmo, depois eu te conto essa. Mas se você for ver essa história ela tem muito... Faz sentido? Ela tem muito subsídio pra ser verdadeira, muito. Legal. Entendeu? Porque quem veio pra cá, pra fundar aquela cidade e trabalhar, eram só os ingleses. Isso eu sei. Pode ter fundamento. Né? A casa do engenheiro inglês lá, tudo, a parada toda. E aí, se não me engano, né, Juju? Depois que ele já tinha sumido, né, de lá, aconteceram alguns crimes naquela região, exatamente nos mesmos moldes. Nos moldes. E até hoje ninguém sabe quem foi, né? Exatamente. E até hoje ninguém sabe quem foi. Não sabe, tem suspeito, agora, mas não sabe, né? Mas aí, vou fazer a pergunta. Por que Paranapiacaba? Lá tem uma energia, alguma coisa assim? Então, o que é isso? Na verdade, o que acontece é assim. Paranapiacaba, você tem essa questão da vila inglesa, né? E toda o aparato, né? Das lendas que vem com isso, certo? E aí você tem a questão da bruma, que a bruma a gente já tem aquela história das brumas, né?
da ser o véu da noiva, que é a mulher que se... Uns falam que mataram ela, outros falam que ela se suicidou, enfim. Sim. Tem trocentas vertentes dessa lenda também, tá? E aí, o que acontece? A Tânia Gore, né, que ela é uma das bruxas, eu brinco, falo que ela é uma das elders, porque foi uma das que começou a trazer bruxaria e falar de bruxaria em São Paulo, no Brasil, né? Ela idealizou um evento, né, que começou bem pequenininho e que foi se expandindo. Tanto é que, assim, nos primeiros eventos, o povo lá de Paranapiacaba, vocês imaginam, gente, a maior parte lá é velhinho, é uma cidade pequena, né? Uma cidade antiga. É uma cidade vila, pequena, né? é uma cidade, é uma vila, é uma cidadezinha, né, que realmente a maioria... Gente, tem muita igreja crente em Paranapiacaba, o tamanho dela, real. A galera tem medo, Né? E a galera fica com medo. Mas hoje em dia, o que aconteceu? A coisa começou a crescer num grau, e aí eu lembro que a Tânia, ela se junta com o Silvio, que é um rapaz que eu conheço, que ele é dono de algumas pousadas lá. Paranapiacaba já tem a fama de ser uma cidade turística. Eu não sei exatamente muita cachoeira, muita montanha. Pela ligação com a natureza. E aí a questão é que esse evento cresceu assim, gigantemente, e esse ano eles comemoraram 20 anos de evento. 20 anos de convenção de bruxas. E bruxas em Paranapiacaba. Caraca, eu não fazia ideia de que existia isso. Eu tô com 46 anos. Eu comecei a frequentar Paranapiacaba com uns 16. Eu comecei a palestrar na convenção com 22. E todo ano palestra. Não, e assim, o ano passado a gente tinha acho que 14, 15 mil pessoas. Caraca, é muita gente. Louco, muita gente, que isso? Tem ano que não tem lugar. Os restaurantes acabam a comida, assim. Caraca. Não, o pessoal de Paranapiacaba deve adorar vocês, porque vocês vão pra lá e tem mais gente de fora do que habitante. Do ano deles, né? Não, tem mais gente de fora do que habitante da cidade, cara. Muito mais, muito. O meu grupo de druidismo, a gente ia para uma das pousadas justamente do Silvio, é que eu não faço mais parte do grupo, enfim, outras questões. Mas a gente ia lá e a gente ficava até as altas horas, e fazia fogueira, e cantava, e na época da convenção de bruxa a gente fechava uma pousada inteira só para o grupo. O grupo que eu fazia parte chegou a ter 70 pessoas, entendeu? E assim, a gente cantava, nunca foi baderna de depredação, sempre foi baderna de barulho mesmo. E de uma das pessoas, eu nunca vou esquecer, uma das elas chegou, saiu, gritou, queria expulsar a gente, chegou com o terço, água benta, sei lá o quê, todo mundo fantasiado de estar fazendo uma festona lá, né? E aí os outros velhos do outro, acredita? Que é eles que mantêm a cidade, faz não sei quanto tempo que esse evento, todo mundo tem dinheiro, se eles não virem por causa de você, a gente vai bater em você, cala a boca velha. Sustenta a maioria do pessoal. Agora, tem uma explicação também, para quem acredita, né, nessas coisas, que Paranapiacaba é o que a gente chama de uma falha geodésica, né, assim. Ela tá na montanha, mas ela tá num buraco. Ela tá no buraco, Paranapiacaba. Ela tá no buraco. Então, esses lugares esses lugares são tidos como lugares que têm uma energia diferente. Eu ia perguntar isso daí, eu ia perguntar exatamente porque muitas religiões têm lugares místicos, né? Pontos místicos, pontos de energia e etc. Eu ia perguntar exatamente isso. Que vocês consideram lá como um ponto diferenciado de energia, um ponto de poder, né, cara? De poder, não, é poder, enfim, mas eu tô tentando achar a palavra, mas é como uma referência de lugar para que vocês possam fazer rituais ou algo assim. Lá seria esse ponto de vocês? Seria por isso um ponto de energia muito forte, digamos assim? Então, a gente não pode falar em nome das bruxas, né? Porque tem muita vertente, tem muita gente, tá? Para mim, não é que é um lugar decisivo, tipo assim, sim, o que eu faço lá é diferente, eu preciso ir para lá para fazer alguma coisa. Mas com certeza é um lugar
de uma energia diferente que a gente gosta de estar lá. A gente gosta muito legal, de estar cara. lá. Eu já fui passar final de ano lá. Não tem nada na cidade no final do ano, nada. Tava eu, o Ricardo e minhas filhas fazendo um ritual com caldeirão lá no Locobrec, Juju. Caldeirão. Né? Ai, peraí. Aí eu sou obrigado a fazer uma pergunta pra Vai, você agora, Juju. Cris, lance do caldeirão, cara. Estereótipo total, tá? Estereótipo total pra gente aqui é bruxo, Sim. na frente do caldeirão, misturando as coisas Fazendo alquimia aleatórias. ali, né? Tipo, pata de morcego, tá ligado? Esses negócios aleatórios que a gente vê, né? Olho de sapo, esses bagulho, tudo que a gente vê na cultura pop, cara. Lágrima de unicórnio. Não, a gente vê esses negócios, né, cara? Não, pelo Pelo- contexto Nossa, lágrima de é tipo unicórnio. Foi fundo. Pelos de O tarântula. Koyama tá integrado no Harry Potter. O Koyama tá muito no Harry Potter, mas eu falo, tipo assim, eu vejo pelos de tarântula, olhos de sapo e tal, pega aqueles vidrinhos cheios de coisas e Sim. tudo mais. Cara, que é pra você fazer? O que é esse caldeirão? É a poção? O que você tá fazendo ali? É um chá? Cara, é um processo de elixir? alquimia O que mesmo, você né? Na verdade, está ó. fazendo nesse caldeirão? É tudo, é tudo. É tudo. Eu falei para você mais cedo que a bruxaria ela é femiocentrada. Sim. O caldeirão é o que a gente considera o ventre da deusa. Tá? O caldeirão, nessas culturas pagãs antigas, aquelas casas circulares, né? Ele ficava ali no meio da casa. Então vamos pensar naquele inverno que você quase morria. O caldeirão era o lugar onde você fazia a comida, mas Sim. também era um lugar que tinha sempre um fogo embaixo dele. Tinha Então calor. ele era literalmente uma fonte de energia, tanto energia física, o que você come, quanto energia calor. Térmica, isso. Tá. Então, né, para nós, essa herança do caldeirão, assim, o caldeirão é o ventre da deusa. O caldeirão, ele significa os 4 elementos, né? Porque é que nem você fazer comida, né? Você pega um arroz ali seco, duro, você bota numa panela, você joga água, o arroz é o elemento terra. Você joga água, elemento água. Se liga o fogo, aquela água começa a cozinhar, vai evaporar, tem o elemento ar. E essa alquimia que você faz com os 4 elementos faz um arroz seco, duro, virar aquela coisa... Maluco, eu acabei de descobrir que fazer arroz é alquimia, Koyama, que é É isso, alquimia. irmão? Olha isso, velho. Então, cara, Mas ó, se você Mas parar é? só um pouquinho. Claro. Fala, Cris. Não, só pra... Então. O caldeirão, ele é o ventre da deusa. O caldeirão é um lugar onde você faz aquilo que é duro, difícil, complicado, se transformar em uma coisa palatável. É o lugar onde a gente faz magia. Tudo que a gente joga no caldeirão é algo que você quer criar, ou algo que você quer transmutar. Se usa o caldeirão para tudo. Né, Juju? Fala, Juju. Sim. Não, aí baixando aqui a professora, né? De ciência e de biologia. O que acontece? Química vem de alquímica, né? Sim. Que é a alquimia. Então, o que acontece? O processo, principalmente, né? Porque a gente está falando aí de cozinhar, né? Quais são os processos de transformação da matéria que você tem? O físico e o químico, né? Quando você está falando de cozinha, você faz os dois, né? Sim. Então, ele tem essa questão mesmo, né? Da mudança da alquimia. E aí a questão, que foi o que o Cris falou, né? Que eu falei lá atrás também. O que acontece? Quem é que estava na frente da panelinha no fogão, na fogueirinha? A mulher. Era a mulher, Sim. né? Então você acaba apropriando essa questão do cozimento, né? Para algo aí não tão benéfico como o caldeirão da bruxa que está, sei lá, cozinhando as tripas de Satã. Será que cozinhando a gente faz um criancinha, que eles vão cozinhar criancinha dentro do caldeirão da bruxa, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês também, que é uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade absurda de saber, porque tem denominações diferentes que eu acho que é tudo a mesma coisa. Da galera fala, não, mas pra mim é tudo a mesma coisa. Mas, gente, qual que é a diferença entre uma bruxa, um mago, uma feiticeira? Tá ligado? Tem vários nomes, um druida. Cara, qual que é a diferença nesse rolê? Nossa, você, Juju. essa é uma pergunta que não dá para responder fácil. Então, vamos lá. Você tem, desde a questão, né, das denominações em inglês para wizard, witch, né? E você vai ter um aí, wizard. Wizard vem de sabedoria, né? Wisdom. Que é o mago, que é aquele do chapéu pontudo. Já tá colocando... E aí entra, desculpa aí, galera, mas entra o machismo estrutural, né? Desde sempre. Porque o que acontece? E o witch, né? Que eu não lembro como que faz a ligação, eu juro que depois eu falo
que vai dar ligado naquele bicho estranho lá que eu falei primeiro, do Strix, o Strix. tá? Ah, mas até Que que vai Strix pra denominar Witch esse é Witch. tem uma... Witch, É. entendeu? Então, um é o sábio, não sei o que mexe com magia. A outra que Homem, mexe né? com magia é o trequinho que sai sugando vitalidade dos homens, tá? Então, primeiro você tem isso, você tem essa diferença. Vamos dizer assim, uma diferença filológica, né? Uma diferença gramatical, vai. E já vai estar separando como se fosse um do bem e o outro do mal, tá? Muito tempo depois que você vai ter uma associação, porque na verdade em inglês são palavras neutras, witch e wizard, né? E aí com o tempo você vai ter a associação de wizard para magas também, de witch para bruxos também, tá? Agora, cada vertente vai ter um entendimento, tá? Sobre o que é mago, sobre o que é bruxo, sobre o que é feiticeiro. Aí eu vou colocar o que eu acho. Assim, mago, para mim, mago e bruxo é exatamente a mesma coisa. Tem gente que não vai concordar comigo, mas, tipo, é como eu entendo. Então, são pessoas que trabalham com o seu conhecimento e os elementos naturais, tá? Você estuda para trabalhar, para mexer com os elementos naturais, estuda muito, né? Para alcançar um determinado X ponto. E normalmente essa magia, ela está associada, né, a esse mexer com os elementos, tudo, a divindades, tá? Feitiçaria, no meu entender, que é o witchcraft, né? Então, o ofício da bruxa. Então, na verdade, toda bruxa faz feitiçaria. Toda bruxa faz feitiçaria. Então, bruxa e feiticeira... Mas não necessariamente todo feiticeiro é bruxo. Porque o feiticeiro, a feiticeira, eu posso estar aqui, ó, pique num... Não acredito em nada em ninguém, não tô ligada a egrégora nenhuma, tô ligada a coisa nenhuma, mas eu trabalho com as forças da natureza e comigo para alcançar um determinado objetivo, tá? Então, a feitiçaria, ela é a execução do que eu vou transformar em magia. Faz sentido? Ficou um pouco confuso. Eu vejo pra assim, mim ó. ainda. Eu vejo assim, ó. Não, mas pra gente também é confuso. Ó, só que assim, pra mim, hoje, eu entendo que essa questão mago, bruxa, isso vai muito do ego hoje em dia, tá? Porque bruxo não deixa de ser ser humano. Então todo mundo quer aquela síndrome do pequeno poder, todo mundo quer fundar um clã, todo mundo quer uma denominação diferente, tá mais preocupado com o nome do que com o que faz realmente, né? E trocando em miúdos isso que o Juju falou da feitiçaria, como é que eu entendo isso? A bruxaria é uma visão de mundo, é uma forma de ver o mundo. As pessoas da bruxaria não gostam desse termo religião, mas é uma religião, não deixa de ser. Quando você tem ritos específicos, deuses específicos, coisas que você segue, você tem uma religação com o sobrenatural. Quando você tem uma doutrina, a partir do momento que você tem uma doutrina, uma religião. É uma religação por com fundamento o místico, com o é sobrenatural. religião. Do jeito de um jeito que faz bem para você, né? Agora, antropologicamente é uma religião. Antropologicamente é religião, sim, né? E a feitiçaria não necessariamente está ligado com essa questão da filosofia de vida da religião. A feitiçaria é um ofício. Eu digo assim, isso que eu quis dizer. Eu digo assim, ó, o feiticeiro ele é que nem um advogado, né? O advogado ele não defende a lei, né? Ele defende o cliente. Sim. E o feiticeiro, tá? Por exemplo, eu enquanto terapeuta integrativo, o terapeuta holístico, se uma pessoa me procura querendo vingança, eu vou dizer para ela que é melhor ela trabalhar isso, transmutar, parará. Se ela me procura enquanto feiticeiro, o meu papel é fazer a vingança dela. Agora ficou claro para mim, né? Você trabalha em prol daquilo que é o objetivo da outra pessoa. Não cabe a mim querer que ela entenda diferente. Ela não está procurando um psicólogo, ela não está procurando se tratar. Ela está procurando uma vingança. Sim. Entende? E ela está procurando um feiticeiro. Exatamente. Né? Então, a feitiçaria é o ato de você usar os elementos para conseguir um objetivo, desprovido de uma ligação necessariamente pessoal ou espiritual, filosófica, religiosa.
Você aprende a fazer, você faz e pronto. Legal, cara. E dentro desse... Desculpa aí, Caio. Dentro Faltou desse o druida negócio só, mas peraí. Não, o druida é com a Juju. O druida é importante, Juju. É importante. O druida é com a... Vamos lá. É que, na verdade, então, o druida ele vai sair um pouco desse quesito, desse caldeirão aí de bruxo, mago e feiticeiro. Por quê? Porque o druida, tá? Primeiro que assim, a gente fala druida, mas na verdade são algumas classes sacerdotais que eram as classes, né? Que lidavam com os deuses e o povo, né? Que a gente costuma chamar de celta, mas que isso é da outro podcast. Mas, enfim. E o que acontece? O druida, então, ele era a parte mais ordenada desse clero, vamos dizer assim, né? Porque não tem outra palavra, vamos usar clero. Mas você tem divisões dentro desse clero, e não é um acima do outro, como o pessoal normalmente acha. Eles são, na verdade, uma questão horizontal, não é como se fosse o padre, o arcebispo, o bispo, o arcebispo e não, Papa. Tá? Ele é uma coisa horizontal, tá? Que seria, então, os bardos, os vates, que são os adivinhos, e o druida. Então, qual que é a diferença? Todos eles vão estar trabalhando esse religare, só que o bardo ele vai estar trazendo o conhecimento dos antigos, o vate vai estar trazendo a visão do futuro e a cura das ervas, né? Então ele é o curador também, e o druida une essas duas funções e trabalha o presente, ele tem que trabalhar o presente, né? Então ele é o legislador, ele é o professor, né? Se dizia que se um druida entrasse no meio de um campo de guerra, os dois lados paravam de brigar para o druida passar. Tá? Então, ele tem muito mais uma questão do sábio. Apesar que muitos dos grandes magos da literatura, o Merlin, o Gandalf, o próprio Albus Dumbledore, para citar o Harry Potter, eles têm essa questão das barbas longas, dos cabelos longos, que o foi estereótipo do Mago Merlin. O estereótipo do mago, que na verdade vem do estereótipo do druida. Do druida, que é esse visual que você olha e fala, um homem sábio, um homem experiente. Exato. Né? Eu queria aproveitar essa questão do druida aí, porque assim, você tem todo esse ponto, vocês falando, eu não tenho como não materializar muitos jogos que têm esses nomes, né? Então, como você estava falando de feiticeiro, para mim tem Warlock, Witch Doctor, tem... Warlock, Witch Doctor, tem o próprio druida, tudo isso daí que eu entendo que são vertentes do que vocês praticam ali, né? Do que existe. E aí, muitos desses pontos aí de druida, por exemplo, eu vejo que é ligado mais à natureza e aos animais, né? Além desse ponto que vocês estão falando. Então é como se fosse isso mesmo. Tipo, alguns têm as vertentes, que nem a gente falou do voodoo, né? Que usa mais a parte do material, né, no boneco ali, se materializando, etc. O druida, ele usaria algo mais parecido com a natureza, utilizando a natureza e os animais, etc., como apoio na sua caminhada ali. Seria mais ou menos isso? Tipo, cada um tem seu amuleto, digamos assim? Amuleto? Não é amuleto, não é amuleto, mas é a sua fonte de energia, digamos assim, né? Esse tema é importante, né, Juju? Fonte de energia, exatamente isso. Fonte de energia. Todo mundo, meio que, a bruxaria no geral, né? Acho que o que tem em comum entre todas as vertentes é uma ligação muito forte com a Terra, né? É um entendimento de que assim, não há uma separação, tanto que a gente celebra os solstícios e equinócios porque a gente entende que o que acontece com a Terra está acontecendo com a gente também. A pessoa pergunta para mim assim, cara, você realmente acredita na Lua como uma deusa? Eu falo assim, você já viu o que a Lua faz com a maré? Sim. Seu corpo é 70% água. Sim. Então, assim, não acreditar que a Lua, para mim, é muito estranho, cientificamente falando, ignorar que a Lua influencia a gente. Olha, ainda mais se você for mulher, viu? Porque vamos combinar, o ciclo menstrual cicla direitinho. Cara, isso não é uma questão de... Se a Lua chegar
2 metrinhos mais pra cá, o mar sobe, velho. Isso não é uma questão de fé, isso é uma questão científica, entende? Né? Concordo. Então, a bruxaria toda tem uma ligação muito forte com a questão da natureza. Agora, tem fontes diferentes, né, Juju, de energia, de poder. Então, tem gente que faz magia planetária. Por exemplo, esse final de semana eu dei um curso de magia de ancestralidade, que é você usar a força dos seus ancestrais para fazer magia, né? Tem magia com espelho, tem magia específica com cristais, tem magia específica com ervas. Todo mundo meio que vai. A questão da natureza está presente em tudo, mas existem outras fontes de energia, digamos assim, né? O que eu acho que o Koyama está colocando, mas quer dizer, não sei também, posso ter entendido errado. O que acontece? Você tem formas diferentes de encarar magia. Normalmente, quando a gente está falando dos bruxos tradicionais, tá? Bruxo, você está acostumado a trabalhar os elementos para impor tua vontade, tá? Para fazer a sua vontade. Por isso que eu falo, eu sou druida, mas não deixei de ser bruxa. Tá? Porque o druidismo ele tem uma visão um pouco mais diferente, que é bem similar ao do xamanismo, tá? Que é o quê? Eu vou trabalhar os elementos integrando, como é que fala? Não mandando. Estou integrando para o que eu quero aconteça, mas se for o melhor para mim. Então, o druidismo, o xamanismo, ele tem essa coisa mais de unificar, né? De integrar o que você quer com, de repente, o local que você está fazendo, tá? Mas, então, o que acontece? Você integra uma coisa na outra, tá? Quando você estuda parte da bruxaria como a Telema, por exemplo, que fala que é o amor sobre vontade. A minha vontade prevalece, entendeu? Eu não estou integrando nada com coisa nenhuma. Não quero saber se o planeta vai se partir no meio, mas eu quero, sei lá, X coisa. Entendi. Entendeu? Então, você está colocando a tua vontade, está usando os elementos com a sua vontade para conseguir um objetivo. Tá? Claro que não são todas as vertentes que colocam assim, eu estou falando a grande maioria. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, com questões mais dentro da natureza, de bruxaria natural, de xamanismo, de druidismo, aí você tem essa questão do integrar a vontade aos elementos. E aí, assim, se for para acontecer, vai acontecer, entende? Entendi, é uma coisa mais orgânica. Ô Cris, a gente tá acostumado, e aí sim, aí, volto a dizer, muito cultura pop também, em visual, tá? Visual. A gente olha lá, e é até uma coisa que eu acho engraçado, porque quando a gente fala em mago, geralmente ele tá usando aquela roupa mais uma capa, aquele chapéu mais bonito com aba, aquela borda de chapéu, né, e tal. Quando fala em bruxo, geralmente é uma roupa mais básica, com aquele chapéuzinho, só o pontudinho, só o pontudinho. Aí tem as bruxas também, com aquele aparamento todo, fivelas e tudo mais. E aí fica passando a impressão de que o bruxo, ele é meio que o júnior e o mago é o sênior, tá ligado? Fica meio com essa... que dá essa impressão quando a gente olha visualmente. Fala, porra, o bruxo é o júnior, é o estagiário, sei lá, e o mago é que é o sênior da parada. Quando você falou que vocês estão lá, paramentados, até se perguntou, eu vou vir de trouxa ou de bruxo. Cara, vocês se vestem diferente mesmo? Assim, vocês usam essas aparamentações? Então, quando a gente começou a falar de Paranapiacaba, porque eu tava falando isso, né? Eu tava falando assim que quando a gente vai para Paranapiacaba, né, o pessoal fala assim, nossa, que legal sua fantasia, tal. Eu falo assim, não, meu amigo, você não tá entendendo. Fantasiado eu tô no resto do ano, aqui sou eu. Tá? Então, assim, é muito importante dizer o seguinte, na minha opinião, tá? A bruxa, no geral, a gente gosta do espetáculo, do paramento, entendeu? Não é isso que define a bruxaria. Tá? A gente gosta disso porque é a parte do estereótipo que vem sendo construído, né? É a parte que vem sendo construído que visualmente, popularmente, faz com que a gente se identifique como uma coisa diferente. Então eu, por exemplo, a vestimenta mágica para mim, né? Quando a gente vai para Paranapiacaba, a gente vai todo paramentado, de chapéu, de tudo. Mas a vestimenta mágica para mim, enquanto ritualística, é outra coisa. Então eu tenho, por exemplo, túnica para falar com meus ancestrais, túnica para falar com os dragões, túnica para falar com Brigitte, uma túnica geral para outras coisas, tá? E tem as roupas que eu uso no meu canal, no Instagram, no YouTube, que eu uso lá em Paranapiacaba, né?
Mas, por exemplo, o chapéu, né? Tudo isso tem toda uma explicação, cada um vai dar uma explicação diferente, mas não é isso que define o que é um bruxo, um mago. E aí volta nessa questão que eu falei para você do ego. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu pessoal. Eu vejo em Paranapiacaba muita gente na convenção desfilando com cajado. E para mim, Verdade. para mim, o cajado é um instrumento muito sério que trabalho com isso, que sou um sacerdote em tempo integral, não tenho um cajado. Mas, agora me explica o porquê. E aí entra também um outro ponto que eu sei que também vai da paramentação de vocês. Por que das varinhas, cajados, desses apetrechos, cara? Fala aí. Então vamos lá, que o Cris falou, né? Fantasiado a gente tá o resto do dia, lá a gente tá usando, no resto do ano, lá a gente tá usando as nossas vestimentas mesmo. Vamos lá, cajados, varinhas, etc e tal. Eles são o quê? Eles são geralmente feitos do quê? Madeira. Madeira. Certo? E madeira, tá? Coisas que os antigos já sabiam e a ciência está descobrindo agora, né? De 30 anos para cá, mas, né? Ou seja, 30 anos para cá na ciência, tipo nada. Mas elas armazenam energia. Ela armazena, como fala? Ela armazena coisas que acontecem ao seu redor. Algumas árvores, né? Para você ter uma ideia, o carvalho, o eucalipto, eles fazem isso. Quanto mais intempéries tem ao redor deles, mais fundo eles esticam as raízes. Sabia dessa? A floresta pegou fogo todinha. Só tem um carvalho. Esse carvalho ele vai afundar cada vez mais as raízes para ele se manter ali. Outra coisa interessante, se você cortar a árvore, você consegue identificar nos anéis dela, tá? Quando teve inundação, quando teve, sei lá, um relâmpago, quando teve incêndio. Então, elas armazenam essas coisas. Então, a questão do cajado, do poder do cajado, ela vem desse lance do armazenar o poder. Eu falo que o filho da puta que começou a escrever D&D na vida deles, né? Começou a escrever os livros de fantasia, entre muitas aspas, estudou, tá? Porque eles não tiraram isso do absoluto rabítio, né? Eles estudaram e pegaram referências para criar os personagens. Porque quando a gente fala assim, né? Sou um mago, eu tenho um cajado. Por que um mago num cajado num D&D é poderoso? Porque você guarda suas magias ali dentro. Mas isso é a ficção extrapolando algo que os bruxos fazem há dos, sei lá quantos mil anos atrás, entendeu? Não sei quantos séculos atrás. Na ficção você usa para canalizar, para disparar, né? Para disparar. Canalizar sua energia para lá. Como se fosse o teu revólver mágico, né? O cajado ou a varinha. Então, por que um maestro, por exemplo, usa aquela... A batuta. Fala, desculpa. A batuta... Você acha que se ele não tiver aquilo na mão, os músicos não vão saber conduzir o que tem que ser feito lá? Consegue, a regência, eles vão saber acompanhar, porque a partitura você tem o tempo, você tem o ritmo, você tem tudo, ele tá tudo lá. A nota... Então, para resumir, a varinha, ela é uma extensão da vontade do magista. Uhum. Tá? A varinha é um condutor de energia, é exatamente isso. Não é uma energia, como falou ali a Larry Cabot, né, Juju? Não é que nem nos filmes, não vai sair uma luzinha colorida dela, tá? Mas a varinha é um condutor da vontade do magista. Caramba, é uma extensão do seu braço. Que legal, cara. Que legal. Né, Juju? Tá. E aí, sim, o que o Cris falou assim, pô, ele tem um cajado e o povo fica desfilando. Então, aí é que tá, né? Aí você tem o pessoal que sabe o que está fazendo, pessoal que não sabe o que está fazendo, tem o pessoal que quer mostrar que acha que sabe o que está fazendo. Nas convenções Exatamente. Como um todo, né? Eu tenho um cajado, e o meu cajado, tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque o meu cajado, ele é dedicado aos ancestrais, ele não sai de casa. Eu só trabalho ele quando eu estou trabalhando com os meus ancestrais em momentos bem específicos, dentro do ritual de Samhain. E às vezes que ele vai, vamos dizer assim, saiu de casa, foi para fazer ritos, né, em outros locais. Como ele é um cajado que está associado aos ancestrais, quando a gente teve
por exemplo, pessoas dentro do clã, dentro da comunidade, adoecidas, né, ou que precisavam de um contato com a ancestralidade, ou que estavam para fazer a sua passagem para o outro mundo, aí eu saio com ele. Por quê? Porque ele é o meu trabalho como psicopompa, ele é o meu trabalho para tentar facilitar aquela passagem ou aquela cura, né? Aí, claro, você não precisa envolver ele num monte de pano que nem eu faço isso porque eu sou neurótica mesmo, não quero que ninguém veja o meu cajado. Tá? Mas é puro suco da minha loucura, entendeu? Mas você não sai desfilando com Que legal. cajado. Não vai andar por aí que nem o Gandalf, não, com o cajado na mão, fazendo, né? Não, que coisa mais... Nossa, você falou do Gandalf, me caiu essa ficha, que é aquela hora que ele vai entrar em Edoras, né? E tá lá o Grima, e eles querem tirar o cajado dele, falando assim, você não vai separar um velho do seu apoio. Não. Aí ele faz aquela cara assim, entra, e lá ele exorciza o cara. Ele arrebenta aquele demônio do mal. É isso. Não, agora eu entendi certinho a questão da vareta, do cajado, da varinha, aliás, do cajado, entendi tudo agora, beleza, tá perfeito. E aí, pra gente encerrar também, porque eu sei que o Chris precisa ir embora, a Juju também precisa ir embora amanhã, né? E vocês estão nos ouvindo agora, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio e que vocês peçam parte 2, parte 3, porque o papo tava muito bom. Tá bom. E você vê, a gente nem percebe que o tempo já correu aqui. Tem muita coisa que a gente nem conseguiu perguntar ainda, inclusive mandem as suas perguntas que a gente repassa pro pessoal depois. Mas pra gente encerrar aqui, tá? Eu tava vendo um tempo atrás, ouvindo na verdade um podcast, e a pessoa falou assim sobre pessoas que tentam se aventurar na magia, na bruxaria, e erram demais e invocam coisas que não sabem e depois eles, tipo, mano, traz uma parada pra que não era necessário. E aí eu ia perguntar pra vocês, rola muito isso mesmo da galera que tipo assim, quer ser bruxo na marra, o cara fala, não, eu quero ser bruxão na marra, tô aqui, e aí ele faz merda. Porque é legal, né? Acha que é legal, né? E faz merda. Tem muito, e assim, já fui acionada 2, 3 da manhã pelo amor de Deus. E assim, não é só o cara querer saber na marra, não. O pessoal que tá começando a estudar e quer atravessar os bois, quer, tipo, dividir antes de somar, sabe? Sim. E assim, Juliana, pelo amor de Deus, fiz bosta, o que eu faço? A vontade de falar, se fode aí, né? Mas não, a gente vai e socorre ser humaninho. O Caião vai saber o que eu tô falando. Você leu Constantine? Sim, né? Constantine. Sabe lá quando ele fala que abre o portal de Newcastle, que ele tava lá, porque ele não sabia o que ele tava fazendo? Cara, é muito real aqui. Isso rola na vida real. Não só de abrir portais, né? Mas de repente você trazer algo que você não sabe lidar, né? Então, quando a gente fala que quando você é bruxo, tinha um meme um tempo atrás que era assim, né? Bruxaria. O que meus amigos pensam que eu faço é a mulher lá peladona dançando com vários, né? O que a sociedade acha que eu faço, aí o povo lá matando, né? E aí o que eu realmente faço? Mano, o cara com uma pilha de livros estudando, entendeu? Bruxaria é estudo. Você não gosta de estudar, não chega nem perto. Vai fazer outra coisa da sua vida. Né? Vai jogar Minecraft. Vai jogar Minecraft, entendeu? Vai Crash Royale, que agora meus alunos estão todos viciados em Crash Royale. É isso que eu ia falar. Eu e a Juju, a gente discute muito, né? A gente tem umas ranhetices em comum, né? E a gente discute muito as witch talks hoje, né? Que são as bruxarias de TikTok, né? Então, parece que bruxaria feitiçaria é miojo, entendeu? 3 minutos tá pronto, né? E aí as pessoas, primeiro assim, hoje em dia tudo é muito rápido, né? Tudo tem que ser para ontem, né? Junta-se a isso o fato de que a gente tem uma geração de pessoas que quer aprender tudo na internet. Ninguém quer estudar, ninguém quer pegar um livro. E bruxaria é um ofício, é muito estudo. Eu falo assim, eu que trabalho com isso, cada vela que eu vou vestir é uma pesquisa, né? Vestir vela é uma técnica, né? De você imantar as velas. É uma pesquisa, é um estudo, entende? A gente está o tempo todo estudando. E as pessoas, elas querem o quê? Elas querem a glamorização da bruxaria, né? E aí sim, acaba fazendo muita coisa que não deve, invocando muita coisa que não deve, trazendo para sua vida muita energia que não sabe depois banir, porque faz as coisas sem respeito, sem estudo, sem se preparar,
né? Então é real, sim. É bem real. Dá muito ruim. E... sim. Isso que o Ricardo falou, o Ricardo, meu marido, chegou aqui. E tem mais, né, Juju? As pessoas adoram a trevosidade. Então, por exemplo, o pessoal chegou na bruxaria ontem, ele já quer invocar uma deusa de submundo, entendeu? Eles querem mexer com Goetia, enfim. Olha, dá vontade de deixar assim tudo bem mesmo. A galera do Koyama aí quer cancelar CPF dos outros aí, tá vendo, né, Koyama? Não pode, não pode, não pode. Cara, O meu é brincadeira, pelo amor de Deus. Sendo polêmica. Mas assim, você não sabe o que fazer, né? Sendo polêmica e fazendo jabá. Você não sabe o que fazer, quer fazer do lado espiritual. Porra, vai atrás de alguém que sabe. Você vai pagar? Vai pagar. Mas é aquilo que a gente fala, bruxaria é luxo, entendeu? Feitiçaria é luxo para o outro fazer. Ou senta o rabo, estuda, fica aí 20 anos estudando. Né? É o preço, é o preço. É o preço, gente. É qualquer expertise que você vai fazer. Entendeu? Se eu falar assim, vou sentar aqui e vou fazer criar um programa de computador. Não vou sair da tela azul, né, amigo? Porque eu e o computador a gente não se entende. Eu sou tecnoburra. E aí não vai virar. Então, você tem que ter esse conhecimento, esse saber, essa vontade de estudar, entender como as coisas funcionam. E eu vou falar, bruxo velho também apanha. Porque tem hora que eu crio meus feitiços, eu tenho umas ideias malucas e resolvo fazer, entendeu? E dá rebote, entendeu? E dá rebote de eu ficar com zoada de energia, e aí zoa energia, baixa a imunidade, pega a gripe, você fica travado na cama 2, 3 dias, entendeu? De rebote mágico. É real, gente. Entende? Eu falo assim, ó, não tem como fazer bruxaria sem correr risco. Eu falo assim, se você não quer correr risco, vai pro culto. Vai pro culto. Mas lá você corre risco também, você corre risco da galera levar seu dinheiro embora. Exatamente, mas assim, né? Bom, enfim, não ia falar. Melhor você falar isso do que eu. Né? Brincadeira, gente. Mas parede preta de igreja fujam, viu, gente? Igreja de parede preta, vocês fogem. Brincadeira. Assim. É que agora essas igrejas modernas têm paredes pretas, né? E aí essas são as que mais levam dinheiro da galera embora. Então fujam. Né? Mas não tem como fazer bruxaria de forma, eu falo assim, de forma, como é que é? Asséptica. Impune. Né? Não é um campo asséptico, entendeu? Você tem que se sujar. Vocês acham que o princípio, então, assim, trazendo mais uma vez pra cultura pop, pra uma obra que eu adoro muito, que é o Fullmetal Alchemist, que é tipo assim, você não cria nada do zero, tudo é a troca, tudo, cara. Tudo tem troca, o princípio da troca, tudo. É a mesma coisa com a bruxaria, então. Você não faz nada sem alguma coisa ali você tá entregando. Eu tenho um professor meu falava o seguinte, o professor dentro da bruxaria do druidismo, ele... Duas coisas, né? Quem muito quer, muito oferece, tá? E por que os deuses devem aceitar a sua oferenda e não do seu amigo? O que você oferece no mercado da magia? Entende? E hoje em dia, e eu vou falar, que hoje em dia aí as pessoas falam, ai meu Deus, pactos, a minha alma, não sei o que nada. Sabe o que mais nos consome hoje? Se você tivesse que pedir alguma coisa para ter mais, sem ser dinheiro. Cabelo, mais cabelo. Saúde. Mais cabelo. Saúde. Cabelo. Gente, tempo. O nosso tempo é extremamente escasso. O nosso tempo a gente não sabe gerenciar. Hoje, isso sim, né? Isso já tem um entendimento, faz tempo que eu tenho entendimento do tempo, né? O tempo de estudo, o tempo de culto, o tempo que você está dedicando à tua magia. Exatamente. Então, hoje a grande troca... A troca é o tempo. Legal, muito legal. Hoje a grande troca é o tempo. Cara, que bacana. Pô, gente,
Juju, Cris, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo papo. Acho que esse foi uma aula muito legal. Foi o programa mais diferente que a gente já fez até hoje, eu acho. Esse aqui foi o mais diferente. Mas com um tema que é super bacana e é o que eu falo, a gente sempre tem que conhecer as coisas e ter respeito por todas as coisas e abrir as portas para, como um canal de comunicação, eu sempre falo que a gente tem que estar de mente aberta e portas abertas para tudo que vem, sabe? Então acho muito interessante. Gostei muito do papo com vocês. Né, o Koyama, espero que tenha gostado também. O Koyama estava super interessado também. Então, espero que vocês voltem aqui logo mais. A gente faz um outro bate-papo. Vamos falar mais sobre isso. Ver os rituais, como é que faz. Tem muita coisa que a gente não conseguiu falar. No sentido de como não, eu não quero ver ritual nenhum, não, Koyama. Você parou com isso, hein? Eu não quero ver ritual nenhum. Sigam então Serendipity em Pó do Céu. Isso que eu ia falar agora. Que amanhã eu tô postando uma sugestão de ritual para celebrar Beltane e uma para celebrar Samhain, pegando aí os dois hemisférios. Maravilha. Então, a gente vai deixar os arrobas de vocês na postagem do podcast na sexta-feira. Então, se você vai postar, a gente tá gravando hoje que é quarta, você vai postar amanhã. Então, gente, na sexta-feira, ela postou ontem. Vocês olhem lá nas postagens de ontem. Eu posto na sexta de novo. Então pronto, posta na sexta de novo. Olhem lá que vai ter essas postagens que ela falou. Cris, passa teu arroba também pra galera te seguir, vai pra tua rede social, conhecer teu trabalho também. Fica à vontade. Obrigado aí pelo espaço, é sempre maravilhoso falar sobre isso e volto a dizer, né, pra gente é importante, porque é importante desmistificar muita coisa. Meu Instagram é Cristiano com CH, Cristiano Aro, ARO com CH, tudo junto, Cristiano Aro. E no YouTube, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre bruxaria. É muito mais sobre expansão de consciência e poder pessoal do que sobre bruxaria, na verdade. O YouTube é o meu eu mágico. Legal, legal. Poxa, muito bacana. E aí, vocês que estão nos ouvindo, gostaram desse episódio? Acharam bacana? Estão interessados em conhecer mais sobre magia, sobre bruxaria? Sigam lá a Ju, sigam o Cristiano, conheçam mais o trabalho deles. Mandem suas perguntas, comentem aqui nesse podcast. A gente promete que repassa as perguntas para eles também e chama eles para vir aqui numa próxima vez para responder as perguntas também. A gente faz tudo isso. Espero que vocês curtam bastante. Meu amigo Koyama, senhor pasteleiro, vocês não sabem, mas eu e o Koyama, a gente não é da bruxaria, a gente é da astronomia. Tá? Eu e o Koyama, a gente é da astronomia. Legal. A gente tem até uma teoria aí sobre o 3 Atlas, né, Koyama? Que a gente já tá fazendo tá fazendo um paper já. Tá fazendo um paper bacana sobre o 3 Atlas. É tudo na base do esculacho, tá, Cris? Aqui a gente não fala nada sério. Mas então, assim, a gente não é da bruxaria e da astronomia. Mas agora, só pra gente deixar o clima lá no alto pra eu encerrar e a galera ficar feliz aí também, você que tá de casa aí, que julga o pessoal da bruxaria, só pra vocês saberem, tá? Aquela revistinha safada de simpatia que vocês compram e faz no fim do ano é bruxaria também, tá bom? Então não adianta ficar falando que bruxa é ruim se você vai pra banca comprar a revistinha do João Bidu pra fazer como é que é o nome? Fazer simpatia de fim de ano. Então vocês parem com isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Koyama, valeu pela presença. Andrezão, que não esteve aqui conosco hoje, fica o nosso abraço e nossa consideração aí pelo momento, né, familiar que ele está passando lá. Vocês que nos ouvem já sabem, o Multiverso Cast fica por aqui. Semana que vem tem mais, então não sai daí. A gente já volta e cuidado com a bruxa atrás da porta.